O Cordeiro ressuscitou como leão, a morte não te segurou e hoje ele vivo está. Morreu como cordeiro, ressuscitou como leão, a morte não te segurou e hoje ele vivo está nesse lugar, nesse lugar. Aleluia. Boa noite a todos. A paz do Senhor esteja com todos. Amém. Quantos estão felizes nessa noite de estarmos na casa do Pai? Aleluia. Amém. Eu estou muito feliz. Espero que você esteja também. Obrigado. Bom, não precisa abrir. O Senhor tem ministrado no meu coração nesses últimos tempos sobre o tempo. Como é difícil, né? O tempo. E eu quero ler uma palavra bem conhecida, não precisa abrir. Eclesiastes 3. Tudo tem seu tempo determinado, e há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Há um tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de se afastar-se, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar, tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Como é difícil para nós entender o tempo de todas as coisas, né? A nossa alma tão acelerada com tantas coisas, né? Nós queremos tudo para ontem. Nós às vezes não entendemos algumas coisas. Mas o Senhor diz que há tempo para todas as coisas. Aleluia. E a palavra do Senhor diz também que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. Sim, Jesus. Qual que é o nosso papel então? Amar a Jesus, confiar nele, descansar nele, porque ele tem o tempo de todas as coisas, ele tem o controle de todas as coisas. Que nós possamos amar a Jesus sobre todas as coisas e confiar nele, porque ele é um Pai de amor, ele é um Pai que cuida de nós, e que nessa noite nós possamos entregar tudo aos pés do nosso Abba, que nós possamos entregar tudo aos pés do nosso Senhor e entender que ele cuida de nós, entender que há tempo para todas as coisas e que ele cuida de nós. Obrigada, Jesus. Pai, nós não entendemos muitas coisas, mas nós confiamos em Ti. Nós confiamos na Tua vontade, Senhor. Nós confiamos, Pai, porque nós não andamos por aquilo que nós vemos, mas nós andamos pelo aquilo que nós vemos. Ainda que nós não conseguimos ver, Pai, mas nós cremos na Tua palavra, onde ela diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. E nós Te amamos, Jesus. Nós Te amamos,
aquele que era, que é e que há de vir. Tu és aquele que era, que é e que há de vir. Tu és aquele que era, que é e que há de vir. Tu és aquele que era, que é e que há de vir. Você pode declarar isso? Tu és aquele que era, que é e que há de vir. Tu és aquele que era, que é e que há de
Luz para o mundo, esperança da terra. E eu não sou mais meu. E eu não sou mais meu. Cristo esmagado. Cristo, tu és minha canção. O trigo esmagado, em novo e eu não sou mais meu. 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 Os meus olhos viram a salvação. Luz para o mundo, esperança da terra. Sou mais meu, e eu não sou mais meu. Cristo, tu és minha canção. O trigo esmagado e o novo rio. Eu não sou mais meu. E eu não sou mais meu. E eu não sou mais meu. És a fome que me faz cantar. És a sede que me faz beber. És o nome que escuta ao deitar, e o olhar que vejo ao amanhecer. És a fome que me faz cantar. És a sede que me faz beber. És o nome que escuta ao deitar, e o olhar que vejo ao amanhecer. E essa é minha promessa, eu casarei na vida pra te louvar. E
declaramos que não será segredo, não será segredo o nosso amor por ti, não será segredo o nosso amor por ti. Eu gastarei a minha vida pra fazer o que tu queres. Esse amor não vai ser mais segredo. Eu gastarei a minha vida aos teus pés, na tua presença é o meu lugar. Essa é minha promessa, eu gastarei minha vida pra te coroar. E esse é o meu anseio, meu amor por ti, não será segredo. Aleluia. A porta da casa mais simples, que o anjo da morte não entra. A estrada que corre pro mar, o vento que abre o caminho é você. É você. A nuvem que aponta o destino é a mesma que cobre o passado. O pão que sacia a fome, a rocha que mata a minha sede é você. É você. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da morte, mais perto da morte, o medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você. A porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você.
Até transbordar.
está ali no gasofilácio. Antes de nós começarmos, vamos orar um pouquinho? Vamos? Sim. Então feche seus olhos. Comece a orar aí no seu lugar. Comece a falar com Ele. Com quem, pastor? Com Jesus. Irmãos, Ele está facinho hoje. Isso. Uau, nenhum instrumento é tão lindo quanto a sua voz. A Bíblia diz que quando o santo ora, chega como um perfume suave às narinas de Deus. É como um incenso que sobe até as narinas. Comece a orar. Ore em outras línguas. Pastor, eu não sou batizado ainda no Espírito Santo com evidência em outras línguas. No final desse culto você será. Mas ore. Intercessores, ore intercessores. Não se preocupe, são as paredes caindo para um lugar maior. Ore. É a expansão das tendas, meus irmãos. Ore no seu lugar, comece a agradecer a Ele. Sabe o que acontece quando nós começamos a adorá-lo? O céu fica mais perto da terra. Os anjos se sentem em casa quando nós começamos a adorá-lo. Diga assim: que saudade, papai. Esses dias atrás eu ouvi um jovem dizendo: ele estava com saudade, papai. Meu Deus, aquilo arrepiou meu coração. Fale com Ele. Sim, Espírito Santo, flua. Flua, Espírito Santo. Nós vamos conduzir aqui com o Ministério de Louvor. Os instrumentos, eu quero que vocês fluam. Meu Jesus, aqui está a sua igreja. Aqui está a parcela do seu povo, Senhor Jesus. Aqui está a parte do seu corpo, da sua totalidade. Eis-nos aqui os filhos e as filhas de Deus. Ore. Se você quiser, eu vou parar de orar para você orar. Pastor Jonathan, por que o Senhor sempre começa orando? Irmão, porque a gente precisa orar. Faz parte do DNA do filho. Falar com o Pai, comunicar com o Pai. Diga obrigado, Jesus. E a babás, ele cara para as Sim, Espírito Santo. Neste lugar. Sim, Senhor, pelo poder da Tua palavra e a autoridade do Seu nome, nós declaramos, Senhor, os céus abertos sobre essa casa. Espíritos de confusão, espíritos contrários à glória de Deus, em nome de Jesus, pegue o que é seu, o seu depósito, e saia da mente, do coração do meu irmão e da minha irmã. Eu libero uma palavra agora, de paz sobre a sua vida. Shalom sobre shalom. A perfeita paz de Deus sobre a sua
um descanso, um renovo, uma brisa suave, Senhor, neste lugar. Estava escuro demais, mas o Senhor está alargando as tendas, está preparando aí novos equipamentos, já estão vindo. Quantos creem assim? Amém, glória a Jesus. Boa noite a todos, graça e paz, amém? Olha para o irmão que está do seu lado, diga assim: é bom te ver aqui. Glória a Jesus. Olha para o outro lado, diz: é bom te ver aqui. Olha para trás. Isso. Glórias a Jesus. Tem alguém essa noite que nos visita pela primeira vez? Não vou chamar à frente. Olha só. Seja bem-vindo, profeta. Irmão Alex está aqui conosco hoje, casal amado, sejam bem-vindos. Essa aqui é a casa do nosso Pai e as portas estão abertas. Tá? Depois alguém vai procurar vocês, pegar o contato de vocês, tá bom? Pra gente mandar mensagem, fica tranquilo, não vou me incomodar não, tá bom? E voltando ao nosso amado, querido irmão Alex, hoje está aqui nos visitando e é uma grande alegria, alguém que nós conhecemos já há bastante tempo, conhecemos a conduta, a hombridade, a família, sabemos o que Deus tem sobre a sua vida, sobre os propósitos do ministério. Uau! Depois a gente conversa. Glória a Deus. Meus amados, abra aí a sua Bíblia juntamente comigo, no livro de Salmos. Irmãos, eu estou com o olho um pouco ardendo. É um pouco de choro e um pouco do óleo que o pastor passou no meu olho. Vocês me
Irmão do céu, tem óleo em tudo aqui. O microfone está ungido. Meu Deus do céu. Peguei o celular assim, tá bum, bum, bum. Já tava. Obrigado, Jesus. Tá certo. Já chega mais ali. Meu Deus. É isso aí. Qual é que é o endereço? Salmos número 118, verso 25 e 26. Hoje eu revivi, por um comando do Espírito, a minha velha companheira. Essa Bíblia foi a primeira Bíblia que eu ganhei da minha mãe. Na época, eu lembro que ela comprou do programa do R.R. Soares. E ela é uma Bíblia escatológica do Tim LaHaye. Para quem não sabe, é um doutor, né, Tim LaHaye. Ele foi quem fez os livros e depois virou o filme do Deixados para Trás. Então, essa Bíblia é a única que tem escatológica de Gênesis a Apocalipse. Ela é extraordinária, mas ela está caindo a capa, irmão. Se alguém souber onde restaura, vocês me contem, que eu preciso restaurar ela, tá? Ela está caindo a capa. Esse fiozinho aqui que vai no meio, ó, tá curto, nem sai pro lado de cá, mas vai dar certo. Vou contar para vocês um pouquinho do que aconteceu hoje. Pode deixar aberto aí sua Bíblia. O pastor Dave me estendeu o cajado, fez o convite para que eu estivesse ministrando a palavra hoje aos seus corações. E como é de costume, a palavra passa primeiro pelo pregador e depois, então, nós comemos, né, o fel e entregamos o mel para vocês, né? É uma palavra bem forte, pesada, moendo, quebrando. E depois, então, o Senhor deixa aquele cicil, né, aquela coisa leve, gostosa para o coração de todos vocês. E o que aconteceu foi que, primeiramente, o que o Senhor fez dentro do meu quarto de oração, lugar que eu apelidei de a tenda do encontro, ele disse assim: volte ao primeiro amor. Eu falei, tá bom. Apocalipse, capítulo 2, já tinha um texto, tinha um endereço, estava ensinando teologia para Deus. E aí o Senhor disse assim: calma, eu estou falando da sua Bíblia. Eu falei, amém. Fui lá, encontrei minha Bíblia, tem algumas, de alguns tipos, com alguns tipos de estudo. Algum dia o pessoal grava, né, o set, né, de gravação. Eu vou gravar a minha mesa para vocês verem como é. E entre elas encontrei, peguei ela e disse: agora, Senhor. O Senhor disse assim: abre Marcos 11. O que eu quero falar para vocês, meus amados, o que eu estou contando não é o que sempre acontece. Raramente acontece isso. Quase sempre, nos 45 do segundo, vem então a palavra do que Deus quer fazer. E às vezes, quando Ele dá muito antecipado, chega na hora, não é. Não sei. Deus é do contra, às vezes, assim, para deixar a gente dependente mesmo dele. Pra gente não estragar o que quer fazer. Isso, pra gente não estragar. Mas, acho que mudou alguma coisa que não. Mudou? Ah, tá. Então, volta para mim contar. Mas, aí, então, abri Marcos 11, comecei a ler. Marcos 11 é um texto extraordinário. Você pode estar pensando, mas o pastor pediu para abrir Salmos. Calma, já vamos para lá. É algo novo para mim também, tá? Esse tipo de pregação. E Marcos 11 é um texto extraordinário. Você vê do versículo 1 ao 10, você vê a grande entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, uma semana antes da sua morte e ressurreição. Você vê depois do capítulo 10, o capítulo 11 em diante, até mais ou menos o 20, 19, você vê então ele amaldiçoando uma figueira e ela secando até a raiz. Depois também no Evangelho de Marcos tem também um momento que Jesus purifica o templo, né? No Evangelho de Mateus são momentos separados. Então ali, para vocês entenderem, no capítulo inteiro nós temos uma mensagem que pode ser apostólica, falando sobre fundamentos da fé. Temos palavras que podem ser pastorais, falando a respeito do cuidado, né? Temos uma palavra que, enfim, várias, é um texto maravilhoso. Mas o que o Senhor me levou foi falar sobre algo novo. Um novo mover sobre a minha vida. Depois que cheguei na casa entendi. Depois que o pastor Dave estava aqui em cima, o Espírito Santo pediu que eu chamasse ele e ele orasse pela minha vida sobre um novo
E eu quero que você leia comigo o verso 25 e 26. A palavra do Senhor vai dizer assim, ó, Salmo número 118, verso 25. Salva-nos agora, te pedimos, ó Senhor, te pedimos, prospera-nos. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Nós vos bendizemos desde a casa do Senhor. Talvez a sua versão esteja um pouco diferente, talvez não esteja salva-nos, esteja salva-me ou me ajude, mas vamos ficar com essa versão. Agora vai comigo lá para o Evangelho de Cristo Jesus, segundo Marcos escreveu, lá no capítulo 11, aonde Jesus me levou. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 11, a partir do versículo 1. Marcos 11, 1. Obrigado, Jesus. As Escrituras sagradas vão dizer assim: e logo que se aproximaram de Jerusalém, de Betfagé e de Betânia, junto do Monte das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: ide à aldeia que está defronte de vós, e logo que ali entrardes, encontrareis preso um jumentinho, sobre o qual ainda não montou homem algum. Soltai-o e trazei-o. E se alguém vos disser: por que fazeis isso? Dize-lhes que o Senhor precisa dele, e logo o deixará trazer para aqui. E foram e encontraram o jumentinho preso fora da porta, entre 2 caminhos, e o soltaram. E alguns dos que ali estavam lhes disseram: que fazeis soltando o jumentinho? Eles, porém, disseram-lhes como Jesus lhes tinha mandado, e deixaram-no ir. E levaram o jumento a Jesus, e lançaram sobre ele as suas vestes, e assentou-se sobre ele. E muitos estendiam as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos das árvores e os espalhavam pelo caminho. E aquele que ia adiante e os que seguiam clamavam dizendo: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, bendito o reino do nosso pai Davi, que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E Jesus entrou em Jerusalém, no templo, e tendo visto tudo em redor, como se já fosse tarde, saiu para Betânia com os 12. Até aqui. Muito bem. A Bíblia, ela é extraordinária. Quantos aqui amam a Bíblia? Uau, glória a Deus. O Antigo Testamento das Escrituras, Deus está apontando para Cristo. E no Novo Testamento, Cristo está apontando para Deus. Amém? O que Jesus vive aqui nesse momento foi profetizado por Zacarias, foi falado através de Moisés no livro de Números, foi falado sobre esse texto também no livro de Salmos que nós acabamos de ler. Quando ele diz no livro de Salmos: salva-nos, é o que significa Hosana. Hosana significa salva-me, por favor. Salva-nos, por favor. Isso significa Hosana. E eles dizem: Hosana nas alturas. Mas antes de nós chegarmos aqui, olha o que acontece nesse momento. Jesus, ele sai de Cafarnaum. Imagine com a sua mente santificada um mapa do Mediterrâneo aqui. Aqui nessa parte superior fica Cafarnaum, o lugar onde Jesus estabelece seu ministério, aonde é o forte, aonde todo mundo sabe que ele estaria em Cafarnaum. Por causa das festas de Páscoa, de Passagem,
ele desce de Cafarnaum, passa por Jericó e vai em direção a Jerusalém. Antes de chegar a Jerusalém, ele passa a 3 quilômetros de distância de Jerusalém, tem uma cidade chamada Betânia. Betânia significa casa dos pobres, casa dos miseráveis. É onde fica localizada a casa de Lázaro, de Marta, de Maria, aonde ele amava permanecer, e nós vemos isso em todos os evangelhos. Seguindo de Betânia, ele sobe em direção ao Monte das Oliveiras, para que então ele desça e chegue a Jerusalém pelo Portão Dourado. Olha só, nessa subida do Monte das Oliveiras, pelo mapa, indo um pouco à direita, é onde fica Betfagé. Então, entre Betânia e Jerusalém temos Betfagé. Amém? Amém. Amém. O que acontece? Betfagé significa a casa dos figos verdes. A casa dos figos verdes. Lembra que a sequência aqui, Jesus olha para uma figueira? Sim. Ele olha ele encontra essa figueira no versículo 11, ele diz assim: no dia seguinte, quando saíram de Betânia, estavam indo para onde? Jerusalém. Ou seja, quando ele chega na casa do figo verde, não tem figo. É lá que ele amaldiçoa aquela figueira, aonde a figueira estava com folhas, mas não tinha fruto. E porque ela tinha folhas, ela deveria ter frutos, mas ela tinha uma aparência de alguém que estava carregando um fruto que poderia sustentar, que poderia matar a sua fome. Mas quando você chegava com a sua expectativa daquilo que você via de longe, você chegava ao lado dela, ela não poderia te suprir, ela não poderia te ajudar. Pastor, o que o senhor quer dizer? Eu estou dizendo que a Bíblia está falando que Jesus amaldiçoa aquele que tem uma aparência, mas não tem frutos. Aquele que parece, mas não é, não tem frutos. O Senhor amaldiçoa. E a Bíblia, Jesus amaldiçoou sim. A primeira vez que a palavra maldição aparece nas Escrituras Sagradas é Deus amaldiçoando. Nós imaginamos às vezes um Deus muito fofo, muito, Deus é amor. Não, Deus é justo. Ele é amor, mas Deus é justo. E a primeira voz que amaldiçoou foi Deus, amaldiçoando a serpente. Mas vamos voltar aqui para o texto. Então Jesus sai da onde? Cafarnaum, ele passa por Betânia, passa pela casa dos figos verdes, vai em direção a Jerusalém. Antes de chegar a Jerusalém, passa por Betânia, e antes de chegar, o Evangelho de Mateus, no capítulo 21, no versículo 19, ou é 19, 21? Deixa eu ver, eu anotei aqui. 21, do 1 ao 9. Não era nem 19, irmãos, era do 1 ao 9. Mateus 21, do 1 ao 9, diz que eles chegaram a Betfagé. Não apenas passaram, mas eles chegaram lá. Quando eles chegaram, Jesus chama então esses dois discípulos e diz assim: vão até lá e peguem então, vocês vão encontrar um jumentinho amarrado, um jumentinho que nunca foi montado por um homem. E essa parte da ministração que eu vou entrar agora, eu vi o pastor David Robertson falando, e isso marcou minha vida. E olha só, para que vocês entendam, todo animal chucro, todo quadrúpede, todo cavalo, mula, égua, burro, seja qual for, ele precisa ser domado, não domesticado, domado, para que ele possa servir ao propósito do homem, certo? Certo. O que acontece aqui é que, para que você possa, um dos modos para você domar um jumento, e é o que eu achei mais extraordinário, é se relacionar com ele. Pastor, o senhor está falando que eu vou sair hoje no MEC aprendendo a domar um jumento? Vai, irmão, que nem eu aprendi. Se algum dia aparecer um, a gente doma. Mas olha só, não é você, tá, amado?
Você vai sofrer porque está aqui. Um jumento bonito, né? A primeira coisa é que quando você compra um jumento e você quer domá-lo, ele é chucro, ele é selvagem, você começa uma semana, 7 dias, ter contato visual com ele. Então você chega até o jumento, olha para ele, bota a mão. Oi, jumento, tudo bem? Como é que você está? Não é o de balão, então pode falar. E você comunica com ele olhando nos olhos. E esse jumento então ele começa a ter uma empatia. Vou falar um pouquinho contigo também. Ele começa a ter uma empatia com você. Ele começa a simpatizar com você. Começa a perder o medo de você. Na segunda semana você chega, oi jumento, tudo bem? Faz um carinho na cara dele. E aí então você pega uma roupa, um tecido, nos dias de hoje um tapete que vai embaixo da sela, coloca sobre ele, deixa um pouquinho e tira. E essa próxima semana você chega, cumprimenta, coloca o tapete, deixa um pouco e tira. Na terceira semana, chega, cumprimenta, bota o tapete, coloca a sela, tira tudo. Mais uma semana fazendo isso. Quarta semana, chega, cumprimenta, bota o tapete, bota a sela, sobe em cima, desce e tira tudo. É muito trabalhoso. Na quinta semana, você chega, cumprimenta, bota o tapete, bota a sela, sobe em cima e bota o freio. Tira o freio, desce, tira tudo, beleza. Sexta semana, você faz todo esse processo, sobe, bota o freio, ele está acostumado com tudo. Aí o que você faz? Anda, jumento. Provavelmente ele não vai andar, porque a natureza dele é ser assim. O jumento empaca, o jumento morde, o jumento chuta, o jumento berra. Estou falando do jumento ainda. Se alguém identificou que nem eu, não era assim antes da gente aceitar Jesus? Ah, só eu que empacava, só eu que era ruim, irmão. Tá bom, eu também. Ah, então tá bom, 2 jumentos. Não, pastor, hoje eu sou ovelhinha de Jesus. Que bênção. E ele morde também, é verdade? Morde? Olha, o mordeiro. Já tem testemunho. E olha só. Então o que acontece? O jumento, ele tem essa natureza. Então se você fizer todo esse processo tentando domá-lo e ele não for domado, ele não andar, ele empacar e tudo aquilo que eu falei, então ele passa por um segundo processo que se chama, esqueci a palavra, irmãos, agora, e eu tentei decorar e passei com a pano lá em casa, mas eu agora esqueci. O que é o processo? Vou contar o que é então, que fica mais fácil. Eles colocam um palanque, amarram ele no palanque e deixam ele ali amarrado. Até quando, pastor? Até talvez em algum momento ele se animar e tentar fazer o processo de novo. Mas quase sempre, e isso é fonte segura, Google, quase sempre, é verdade, foi no Google também, quase sempre, uma vez passado pelo processo, não se doma mais. Nos dias de hoje, desde cavalos, bois, acabam virando ração, sabão, enfim. Churrasco acho que não, né? Mas na China também. Na China? Por isso que vem Covid lá, né? E o que acontece, agora que eu contei para vocês, que vocês juntamente comigo aprenderam a domar um jumento, olha só o que aconteceu. Os discípulos, eles chegam até o lugar que Jesus fala. Eles olham e encontram um jumento preso num palanque, amarrado do lado de fora da porta. E olha que interessante e profético é isso. E Marcos escreve que o jumento estava entre 2 caminhos. Uau, meu Deus.
atenção, você vai pegar. A Bíblia fala que existe uma porta, um caminho que é largo, espaçoso, entre grandes aspas, delicioso, que leva para a perdição, para a morte eterna. E um caminho que é estreito, que é uma porta estreita, que leva para a vida, para a salvação. Esse jumento estava exatamente entre dois caminhos. Pastor, isso aqui está na Bíblia, está dizendo que é dois caminhos, e eu profeticamente interpreto para vocês que era o inferno e o céu. Jumento vai para o céu? Não. Quem vai para o céu? Ó, temos um que vai para o céu. 2, 3, 4, está aumentando, convertendo, irmãos, agora. O que acontece então? Eles vão, pegam esse jumento, desamarram e levam. Eu sempre ouvi que o milagre era eles terem deixado ele levar o jumento sem pagar. Mas hoje eu aprendi que não. Por que eles deixam o jumento ir? Porque para o dono do jumento não tinha valor. Porque para o dono do jumento ele não valia nada. Porque para o dono do jumento ele era imprestável. Para o dono do jumento ele só gastava comendo ração. Para o dono do jumento ele só ocupava espaço. Mas para Jesus ele era valioso. Ai, se você não se identificou agora, aleluia! Pelo amor de Deus. Meu Deus, meu Deus. Era eu amarrado ali, irmãos. Jesus. Era eu amarrado ali. Meu Deus. Entre dois caminhos. Obrigado, Jesus. Então eles me levam até Jesus. Levam o jumento até Jesus. Jesus. O jumentinho chega até Jesus. E agora vem o verdadeiro milagre. Lá amarrado entre dois caminhos, ninguém podia montar, ninguém conseguiria montar, ninguém dava jeito na vida dele. Quando chega diante de Jesus, ele olha para a natureza dele e diz assim: eu empaco, eu mordo, eu chuto, eu faço barulho. Mas ele olha para Jesus e diz: mas a natureza dele é maior que a minha. A natureza dele ganha da minha. Então eles colocam então uma veste sobre ele e ele deixa. Eles colocam uma cela e ele deixa. Jesus sobe sobre ele, toma as rédeas da vida dele e ele deixa. Aleluia! Ele deixa. Obrigado, Jesus. Ele deixa. Uau, Jesus, obrigado, obrigado. O jumento teve um encontro com Jesus. Yes. O jumento teve um encontro com Jesus. Não importa a natureza que seja, não importa o passado que seja, não importa a maldade, os pecados, as atrocidades, o amor de Jesus cobre multidões de erros. Aleluia! O amor do meu Pai e do seu Pai que está nos céus, Ele nos salva de um caminho tortuoso. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Então ele monta nesse jumentinho que nunca foi montado por homem. E ele então está andando e entrando em Jerusalém. Quando ele chega à porta dourada, existem 7 portas. Uma delas está fechada, que é a porta do Messias, dos muros de Jerusalém. Mas ele entra na porta dourada, que é a porta que dá do lado, de frente para o templo, que não existe mais, agora está o domo da rocha, que dava ali para o templo. Ele passa por essa porta dourada, e Jerusalém, aquela multidão, aqueles que vinham e seguiam, aqueles que vinham e seguiam, gritavam: Hosana nas alturas, salva-nos, Senhor, salva-nos, Senhor. Por que o jumentinho, pastor Jonathan? Vou te dar um exemplo. Quando Saul retorna da guerra, e as mulheres, eu creio que não inspiradas por Deus, vocês entenderem, começa a cantar: Saul matou 1000, Davi matou 10.000, ou pouca, né? Ele já começa a ter ciúmes de Davi. Eles estavam sobre cavalos.
O cavalo é feito para a guerra. Apocalipse fala de 4 cavaleiros sobre os cavalos. Apocalipse 19 diz que Jesus voltará sobre um cavalo branco com uma vara de ferro para julgar as nações. Nesse momento nós estaremos salvos. Quem está comigo? Amém. Glória a Deus, conversão total agora. Meu Deus, Espírito Santo, que é isso? Por que o jumentinho, pastor Jonathan? O jumentinho entrava sobre ele apenas os reis. Isso é cultura judaica. Apenas os reis. Por quê? Porque levava tempo e trabalho para se domar um jumento. Ele era um animal forte, mas vagaroso na sua caminhada. As pessoas tinham a oportunidade de ver o rei andando vagarosamente por dentro da cidade. Sabe qual é o título que Jesus entra ali? Ele é conhecido naquele momento como o Príncipe da Paz. Se ele entrasse em um cavalo, ele seria um senhor da guerra. Ele seria como Davi, guerreiro, com sangue em suas mãos. Mas ele entra como sendo o Príncipe da Paz. Então as pessoas começam a colocar os ramos, e eu fui pesquisar no profundo, no Google. Começa a colocar os ramos, começa a colocar as suas vestes, e ele então vai ali com aquele jumentinho recém-convertido e começa a andar por meio de Jerusalém. E as pessoas faziam isso também por causa da cultura judaica, que era para cobrir o chão aonde o rei entrava, o rei passava. Uma semana antes da sua crucificação, e entenda, Jesus entra em Jerusalém como rei. Quando o povo percebe que ele não dá um golpe militar, um golpe no governo, e derruba o Império de Roma, e estabelece novamente a glória de Israel, esse povo era o que dizia: crucificam. Uma semana depois, não dá uma semana, 5 dias. 5 dias depois, naquela sexta-feira, havia uma multidão. Ah, pastor, pode ser outra? Pode, mas a probabilidade é muito pequena. Aqueles que gritavam lá na entrada triunfal: Hosana! Bendito que vem em nome do Senhor, bendito o reino do nosso pai Davi, que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Aqueles que pediam: salva-nos, liberta-nos, ajuda-nos. Agora estavam dizendo naquela sexta-feira: crucificam. Você vai ver no Evangelho de João que os fariseus, incitando o povo, eles gritavam: crucifica-o, solta Barrabás, crucifica esse que chama de Cristo. Uma vez eu ouvi um pregador falando sobre isso e me fez pensar: se eu estivesse lá, será que eu também não estaria gritando crucifica? Se eu tivesse a revelação, ou se eu tivesse naquele tempo a revelação que Cristo, para cumprir, beber o cálice da ira do Pai, para me religar com o meu Pai, para que se rasgasse o véu que foi pregado aqui na quarta-feira, ele precisasse ser crucificado, talvez eu gritaria: crucifica-o, mas com lágrimas. Mas se eu não tivesse, talvez junto com a massa eu gritasse: crucifica-o. Ah, pastor Jonathan, como o senhor pode falar isso, meu irmão? Graças a Deus você não me conheceu sem Jesus. Tudo que há de bom em mim vem dele. Tudo que há de bom em mim vem dele. Eu, sem ele, sou só um jumentinho. Eu, sem ele transformar a minha natureza pelo Espírito em uma ovelha,
Uma ovelha que ouve a voz do seu pastor. Uma ovelha que não berra enquanto ela está indo para o sacrifício. Uma ovelha que é obediente. Uma ovelha que gera lã, que gera recursos. Ele me transformando em uma ovelha, de um jumentinho para uma ovelha. Obrigado, Jesus. Essa entrada dourada que Jesus entrou, ela carrega esse nome, porque era a entrada dos reis. Nos seus tempos de glória, era a entrada por onde os reis entravam. Então, Jesus, ele vive o que Deus profetizou lá em Zacarias 9:9, lá no Salmo de número 118, no Salmo de número 113 até o número 118, eles chamam de os Salmos da Páscoa. Era onde os adoradores, os levitas, entoavam esses cânticos na semana da Páscoa, do Passagem. E a Bíblia então continua, e ela diz assim: e no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, e vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa, e chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era o tempo de figos. E Jesus falando, disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os discípulos ouviram isto. Até aqui. O que o Espírito Santo ministrou, e eu já estou encerrando. O que o Espírito Santo ministrou ao meu coração é que nós podemos ser hoje. Nós temos 3 tipos de pessoas. E eu já quero caminhar para o apelo. O primeiro tipo de pessoa é aquela que nunca aceitou Jesus como Senhor e Salvador. O objeto de confissão do nosso coração é Jesus como Senhor. Nos fazemos submissos à vontade dEle, ao querer dEle, aquilo que Ele tem para nós. Por quê, pastor Jonathan? Provérbios 27 diz que os caminhos do homem são mais os pensamentos, aquilo que Deus tem, Ele é muito mais elevado. Os planos de Deus são muito maiores do que os nossos. O profeta já disse isso. Então, quando nós aceitamos a Jesus, e nós precisamos lutar contra um aculturamento evangélico. Que aculturamento evangélico é esse? Aceite a Jesus e fique como você está. Isso não é verdade. Você sabia que quando alguém se converte ao islamismo, essa pessoa não pode mais ser a mesma? Ela agora tem horários que ela tem que se dobrar em direção a Meca. Agora ela tem comidas que ela não pode mais se alimentar, vestimentas que ela não pode mais colocar e outras que ela tem que colocar. E se ela não fizer isso, o bicho pega pro lado dela. Agora o Evangelho, ele precisa tomar um corpo, uma forma de temor no nosso coração, porque aceitamos a Jesus, e por Deus ser um Deus bendito, benigno, um Deus que Ele demora para se irar-se. Isaías diz que nós temos um ano aceitável e vem um dia da ira do Senhor. Ou seja, 365 dias da benevolência, da graça, da oportunidade de aceitarmos a Jesus e vivermos conforme Ele quer. Mas vai chegar um dia que nós vamos estar diante do trono de Deus. Ou Ele vai dizer: vinde benditos do meu Pai, entrai na morada que está preparado para vós. Ou Ele vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Ou Ele vai dizer: à minha direita ficam as ovelhas, e à minha esquerda os bodes. Aqueles que estão à esquerda vão para o inferno pela eternidade, e os que estão à direita
para o céu pela eternidade comigo. Pastor, o Senhor está querendo me colocar medo? Leia o Evangelho, os 4 Evangelhos. Jesus falou mais do inferno, mais do Hades, do que do céu. A mensagem evangelística de salvação nas nossas bocas tem que ser o amor do nosso Senhor. Mas devemos deixar consciente aquele que nos ouve que existe apenas 2 caminhos. É isso aí. Obrigado, Jesus. Existe apenas 2 caminhos e nós, muitos deles, estamos amarrados entre esses 2 caminhos. E essa é uma noite de salvação. Essa é uma noite dentro do ano aceitável do Senhor. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Sim. Então aquele ou aquela que ouve a minha voz aqui ou depois da gravação e não aceitou a Jesus como seu Senhor e Salvador, terá oportunidade essa noite. Pastor, e como é que faz isso? Nós vamos fazer o apelo e você vai vir à frente e nós vamos orar por você. Por que que tem que ser público? A Bíblia diz que aquele que crê no seu coração e confessa com os seus lábios, esse foi salvo. Quando você faz uma aliança, aqueles que são casados, aqueles que são empregados, e você faz uma aliança, faz um contrato com o seu empregador, com a sua esposa, com o seu marido, você olha nos olhos e confessa, e você faz essa aliança, afirma essa aliança. Quando você sai do seu lugar e vem à frente, você está afirmando essa aliança diante dos olhos do Pai. É por isso que você vem à frente. Segundo tipo de pessoas, você já saiu desse lugar amarrado entre 2 caminhos. Jesus já está na sua vida com as rédeas na sua mão, mas talvez você não tenha obedecido. Talvez você tenha empacado. Talvez Jesus disse: vamos aqui para a direita, você puxou para a esquerda. Talvez Jesus disse: mais rápido, você parou, foi mais devagar. Talvez Jesus disse assim: silêncio, e você começou a gritar. Talvez Jesus disse: confia em mim, e você fez com a força do seu braço. Talvez você está entrando em um lugar de escuridão e depressão, enquanto Jesus é a luz, mas você não consegue vê-lo ainda, porque os seus olhos estão tapados. Paulo fala em 1 Coríntios que o entendimento dos homens foi colocado como um véu. Satanás tem escurecido os olhos dos nossos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Meus amados, talvez você já aceitou Jesus, mas obedecê-lo não está sendo fácil. E eu não estou dizendo que o é. É prazeroso. A Bíblia diz que não vos venho tentação maior do que o escape. E a terceira pessoa, pastor Jonathan, essa segunda pessoa, ela está se analisando agora, e ela quer reafirmar essa aliança. Ela quer dizer assim: Jesus, que a sua natureza reine sobre mim, me governe, me dirija. E a terceira pessoa é aquela da figueira. Não ia entrar nessa, mas como nós estamos no contexto de igreja, de corpo, é importante. Tem uma aparência dentro das 4 paredes da igreja. Aleluia, glória a Deus. Fala em línguas, vira pirueta. Vocês já ouviram aquela história do menino que vai conversar com o pastor? Conta a lenda, nem sei mais se é verdade, que uma criança de 6 anos chega ao pastor de uma igreja e diz assim: pastor, eu e minha família, a gente pode morar na igreja? Aí o pastor diz assim: olha, mas por que vocês querem morar na igreja? Você tem uma casa, por que você quer morar na igreja? Aí ele diz: não, pastor, é que meu pai é tão bonzinho aqui dentro da igreja. Em casa ele é tão ruim, ele briga, ele bate na mãe, ele xinga, chama palavrão.
buzina, xinga a mãe. Ah, pastor, mas aí o senhor quer que a gente tenha uma vida santa? É. Isso aí. Essa é a ideia. Uma vez eu ouvi alguém dizendo: se a gente viver tudo que a Bíblia falar para a gente fazer, a gente não vive. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Paulo fala que se nós, os cristãos, recebemos o galardão, se o nosso galardão fosse aqui para essa terra, de todos os homens nós seríamos os mais miseráveis. Pode ver, está lá em 1 Coríntios capítulo 15. Mas o que ele está falando? Ele está falando sobre a eternidade. Meus amados, aqui é até 60, 70, 80. O que passa disso é enfado. Você pode viver até os 100. E glória a Deus, que Deus te abençoe. Aproveitando aqui, uma das chaves espirituais para isso é honrar pai e mãe, tá? Honrar pai e mãe é o primeiro mandamento que tem uma promessa. Eu vi uma vez um pastor contando, agora no tempo do Covid 2020, que ele estava entubado, estava com a sua oxigenação quase a 40 e o oxímetro mostrando, e ele vê que um anjo entra no quarto onde ele estava, e ele entendeu que aquele anjo tinha ido buscar ele. Ele então olha para o anjo, ele olha para o céu e ele diz assim: Pai, eu vivi da melhor forma possível nessa terra, eu fiz tudo o que eu podia para honrar o meu pai e a minha mãe, e eu reivindico essa promessa sobre a minha vida. Ele olha para o anjo sorri e sai. Naquela mesma noite ele sai do hospital. Jesus, yes. Deus vela pela sua palavra. Yes. Deus cumpre a sua palavra. Isso aí, Jesus. Fique de pé comigo, para parecer que está acabando. O apelo você já conhece. E se você se encaixa em uma dessas três categorias, dessas três pessoas, eu quero que você venha aqui à frente e nós vamos orar por você. Se você precisa aceitar Jesus como Senhor e Salvador, sinalize com a sua mão para que nós possamos fazer a oração junto com você. Se você quer reafirmar a sua aliança com Jesus, venha à frente e os pastores vão orar por vocês. Agora, se você não quer mais apenas ter folhas, aparência de alguém piedoso, de alguém cheio do Espírito, e quer frutos verdadeiramente em você, esse aqui é o seu lugar. Enquanto o Ministério de Louvor adora, vocês podem vir. Quando a música esmorece e o resto desaparece, eu simplesmente a ti me chego. Ansiando oferecer algo de valor, abençoar teu coração. Jesus, eu quero mais a sua presença. Jesus, eu quero ser mais sensível ao teu querer sobre a minha vida. Essa noite é a sua oportunidade de receber mais o Senhor. Algo de valor, abençoar teu coração. Se abraço, Mais que uma canção.
Ele deixa dois grandes mandamentos a nós: amar ao Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa força, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, todo o nosso corpo, com tudo que nós somos. E o segundo grande mandamento é amar uns aos outros como Ele nos amou. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Isso é bom. Obrigado, Jesus. Alguém essa noite que deseja aceitar a Jesus? Pastor, muita loucura, eu não entendi o que o Senhor falou. Eu sou um jumento, eu sou uma ovelha. Vem aqui na frente eu te explico, irmão. Vem aqui na frente eu te explico, irmão. Mas entenda que o Senhor te ama. E Ele entregou o seu Filho, até então unigênito, por cada um de nós, para que Ele se tornasse o primogênito, o primeiro entre muitos irmãos que somos nós. Alguém essa noite? Obrigado, Jesus. Ninguém? Obrigado, Jesus. Amém, Jesus, amém. Se alguém que assiste esse vídeo posteriormente, por favor, entre em contato aqui com a igreja. Nós podemos deixar na descrição o número do pastor Dave, o meu. Podemos? Cada Podemos. Podemos? Se quer aceitar Jesus, vamos fazer desse culto uma mensagem evangelística. Nós vamos compartilhar no grupo, vamos compartilhar os nossos status para as pessoas que amamos, para aqueles que nós não amamos. Vocês acharam que eu não sabia que vocês não amavam alguém? É assim. Tem. Jesus é tão abençoado que Ele diz assim, ó, que nós devemos orar pelos nossos inimigos. Para quê? Para que nós amássemos eles. Porque quando você ora por alguém, você não consegue ficar bravo com ela. Você não consegue odiar ela. Meu Deus, sinceramente, estou falando demais já. Mas é isso, meus amados. Quero só compartilhar com vocês algo. No ano de 2013, eu voltei para Jesus, para Cristo, no mês de março. Estava, acho que uns 3 anos afastado, infelizmente. E eu lembro que eu tinha voltado para Jesus, tinha sido um ano muito intenso, era mais ou menos outubro daquele mesmo ano. Eu lembro que eu entrei no meu quarto no sábado à tarde e eu liguei minha TV, coloquei
um filme no YouTube que era Paixão de Cristo, até então eu nunca tinha assistido, aquele do Mel Gibson, e estava em espanhol, e eu comecei a assistir. Eu lembro que o Espírito Santo me visitou, e na parede do outro lado estava o meu pai assistindo o jogo. Meu pai, para quem não sabe, por enquanto não é convertido, mas vai ser em nome de Jesus. E ele estava assistindo o jogo, e eu lembro que o Espírito começou a me comover. Eu olhava aquelas imagens, eu lembrava dos versículos, e o Espírito começou a mover no meu interior. E chegou um momento que eles foram crucificar a Cristo no filme, e eu lembro que eu peguei o travesseiro que estava atrás de mim, e eu coloquei no meu rosto, e eu gritava no travesseiro. Eu chorava e eu gritava naquele travesseiro. Eu dizia assim: Jesus, desce daí e mata todo mundo. Olha o nível do meu amor. Desce daí, Jesus, dessa cruz, e mata todo mundo, Jesus. Olha minha raiva dos fariseus, irmãos. Minha raiva daquele povo gritando crucifica, daqueles soldados perfurando meu Jesus. Não, para vocês entenderem, era Jesus para mim. Então o filme é bom, não tem a ver com o filme, era algo espiritual. Eu dizia assim: desce dessa cruz e mata todo mundo, Jesus. O Senhor não fez nada. Eu dizia para Jesus. Depois eu lembrei de Pedro, né? Não, que não te aconteça isso, ele, para trás de mim, Satanás. Mas aquele dia o Senhor foi piedoso comigo, estava voltando para Jesus ali ainda, naquele ano. E aí o Senhor me falou uma frase que acompanhou a minha vida por muitos anos, e acompanha até hoje. Foi a primeira vez que audivelmente eu ouvi a voz de Deus. E Jesus falou assim para mim: é por causa disso que você tem que amar. Não é uma opção, é uma afirmação. Tem que amar. E isso me acompanha até hoje. Então, quando às vezes a ovelhinha está mudando de natureza, eu lembro do sacrifício de Jesus, e eu digo: tem que amar. Pastor, mas é por uma obrigação? Só no começo. Depois a gente o Espírito já vem, já move. Vocês achavam que não? Que nós veio hoje o tempo todo andando de costas? Não, somos feitos de carne e osso. Amém, meus amados? Amém. Todos felizes? Alegres? Mais ou menos então, né? Amém. Pastor David, por favor. Obrigado, pastorzão. Tá cheiroso, hein? Cheguei no Valentino. Vou viajar, vamos para Gênesis 1:3. E disse Deus: haja luz. Meus irmãos, essa é a nossa identidade. É o que Deus colocou em nossos corações. Quem caminha mais tempo conosco sabe. Nós não somos guiados por uma mente humana, e nem por algo obscuro no coração. Nós somos guiados pelo Espírito Santo. Se você entrou aqui, nosso alvo é que você tenha um encontro com Jesus. Assim como o jumentinho o pastor Jonathan e o jumentinho o pastor David tiveram, vocês tenham um encontro com Jesus. Esse é o nosso alvo. Que você saia daqui não com um encontro com uma igreja, mas com um encontro com Jesus. Obrigado, Jesus. Depois da bênção apostólica, nós vamos orar pelos enfermos e curar os enfermos. Você que entrou aqui com alguma enfermidade, nós vamos ungir você e expulsar essa enfermidade do seu corpo, ela vai sair. Você que entrou aqui com alguma necessidade de alimento, nós temos um celeiro. Pastor, eu preciso de um alimento, preciso de alimento para a semana. Venha conversar conosco, converse comigo, pastor Jonathan, pastora Kelly. Você que tem alguma necessidade, algum pedido de oração, pedido de visita, pastor, eu preciso que faça uma visita. O demônio está se manifestando lá em casa. A gente não tem medo de demônio. A gente vai lá, com o poder do Espírito Santo, a gente faz uma faxina. Pastor David, talvez é longe, é distante, é em outra cidade. Nós temos intercessores, nós temos pessoas também que conhecemos de Deus em outras cidades e podem estar presentes, tá bem? É isso? Avisos? Quarta-feira, culto 20 horas. Amanhã vai ter que sair? Amanhã folga para o Ministério de Louvor.
Quinta-feira ainda estamos no período de folga das meninas da dança, da essência da dança. E quarta e aí domingo. Você que precisa, repetimos, precisa de uma visita, precisa de um alimento, fale conosco. Quem não pôde vir na ceia hoje, que não recebeu a ceia em casa durante essa semana, procure o pastor Jonathan, vamos estar ministrando a ceia também. Amém? Retiro de mulheres. Retiro de mulheres! Dia 4, 5 e 6 de outubro. Olha só, essas mulheres estão maravilhosas. Irmãos, o importante, dia 6 de outubro é dia das eleições, porém o retiro lá se encerra após o almoço. E é aqui pertinho, é cerca de 25, 35 minutos, né? Então, isso não vai ser um empecilho. Você pode ir participar do retiro, mulher. Depois vem, depois do retiro, e faz a sua parte como cidadã na parte de votação. Amém? Depois do culto à noite ainda. É isso, né? Estamos muito alegres por cada um que está aqui, tá bom? Quero dizer para ti que se Deus está tocando o seu coração, você não vai ouvir isso em outros lugares. Procure alguém essa semana. Se você está sendo abençoado pelo que Deus está fazendo aqui, procure alguém essa semana, mas não para convidar para vir à igreja. Procure alguém para você orar por ela. O convite vai ser depois, naturalmente. Ela vai começar a olhar para ti e vai querer saber de que lugar você está recebendo a porção de Deus que você tem recebido. Mas o alvo é amar essa pessoa, orar por essa pessoa, ajudar ela. Amém? Esse é o corpo de Cristo. Amém, meus irmãos? Como a pastora Pamela fala, faça com suas mãos assim como conchinha. A pastora Pamela está no Kids, deve estar com o cabelo desse tamanho. Que o amor do Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce e preciosa comunhão do Espírito Santo esteja conosco, não só nessas quatro paredes, não só neste lugar, mas que essa presença do Espírito Santo faça de nós verdadeiras figueiras, dando frutos, frutificando em todos os lugares onde nossos pés tocarem, em nome de Jesus. Amém. Quantos dedos tem nessa mão aqui? Sim. E nas duas? Não saia daqui sem abraçar pelo menos 10 pessoas, amém? Abraça pelo menos 10 irmãos.